Você pode ler comigo em voz alta? Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Maurício, por que a gente vai falar isso? Já vou te mostrar antes que bata a ansiedade. Deus, fala com a gente e que seja prático, divertido e poderoso, e algo que a gente possa viver a partir de agora, que a gente nunca viveu, no nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Você gosta de nome, o nome dessa aula é O Som das Águas. O som das águas. Se você prestar atenção, a Bíblia do início ao fim fala de águas. Em Gênesis, logo no começo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre... Você tinha água ali, tinha abismo, mas tinha água. Você vai chegar lá em Apocalipse, a gente acabou de ler, tem água. Ou seja, do início ao fim a água está presente. Água era uma questão de subsistência para o povo do Oriente Médio e é para nós. Eu estou até agora tentando achar onde eu pus minha garrafa d'água, eu não achei. Vou falando. Se alguém achar minha garrafa azul, por favor, e não é aquela, é uma de lata. Fábio, se você conseguir achar, você ganha um abraço do AP. Mas por que você está falando isso? Porque eu estou com sede. Mas também, vamos continuar. Quando você olha para isso, a água tem som. Quem aí já fez o teste ou a brincadeira de conversar com as pessoas, ou está num hotel, está num lugar que está tocando um som, e mergulhar para ouvir como que o som muda? Ninguém nunca fez isso. Quem aí já brincou de gritar dentro da água para ver como é que sai sua voz? Diga, dimensões mudam frequências. Altera a frequência, porque a dimensão é outra. Você concorda comigo que a dimensão da água é diferente? Do que você quer falar? Eu quero falar um pouquinho sobre som. É fundamento, é introdução a essa aula. Tá? Nem todo som pode ser ouvido, mas todo som tem resposta. O que significa isso? Lá no livro de Coríntios, Paulo fala o seguinte, que existem muitas vozes, fone no grego. Todas elas têm sentido, apesar da gente não compreender todas. Então, quando algo não faz sentido para você, o que acontece? Você simplesmente despreza aquilo. Quando você começa a ouvir um assunto, e você não está entendendo esse assunto, sua cabeça vai para outro lugar. Você já pensa o que você vai comer hoje à noite. Você já pensa que horas você vai acordar amanhã. Você já pensa as contas que você tem que pagar, quanto de dinheiro você vai receber. Sim ou não? Por isso é muito importante você explicar para as pessoas o que você está querendo mostrar. Porque para você pode fazer sentido, para o outro não. Oh, obrigado, Rafa. Deus abençoe. Quem dá o copo d'água para o profeta recebe o galardão do profeta. Joga água nele. Porção dobrada. Fala a verdade. Vou pôr aqui porque eu tenho manias de bater no negócio. Na física, vamos falar um pouquinho do natural primeiro. Todo som produz uma resposta no ambiente. O que significa isso? Quando você libera um tipo de som, você libera uma frequência. Se você tem um som grave, tá? Ele vai emitir uma frequência e vai mexer com certas partes do seu corpo. Quem senta aqui na frente, se a banda estiver tocando, duas coisas você vai sentir no teu peito: o bumbo e o som do baixo. E vai mexer aqui dentro de você. Se o som é muito agudo, ele não vai incomodar o teu peito, ele vai incomodar teus ouvidos. Você não põe a mão no ouvido porque o som está grave. Você põe a mão no ouvido porque o som está agudo. Frequências diferentes. Está acompanhando ainda a questão de frequência? O som é uma onda mecânica, ele precisa de um meio, diga, dimensão, para se propagar. Ou seja, ele precisa da madeira, da água, ele precisa de algo. Por isso que lá na aula de blindagem, eu entrei e falei sobre uma coisa, que eu vou explicar melhor aqui agora. Por que Deus criou primeiro para depois falar? Qual a razão
de Deus criar primeiro para depois falar? Por uma questão muito simples. Olha lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Beleza. Então depois ele disse: haja luz. É muito simples de você entender, querido. Quando uma onda sonora é emitida, ela gera vibrações. Essas vibrações provocam resposta no meio onde elas se espalham. Agora, volta comigo para aquele slide da física. Todo som produz uma resposta do ambiente. O som é uma onda mecânica e ele precisa do quê? De um meio para se propagar. Como que Deus ia falar se não tinha meio? Por isso que eu dei a explicação do que meu pai ensinava já há 30 e tantos anos atrás, o poder da frequência do pensamento. É o texto que a profeta Priscila usou. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é a frequência da imaginação. A frequência daqui. O problema é que no texto fala do come, bebe, tá? Por quê? Porque tudo que eu imagino aqui é fruto do que eu me alimentei. Eu precisei ouvir e ver para poder estar aqui, no meu banco de dados. Quando a criança nasce, ela tem um banco de dados praticamente zerado. Ela é igual um celular que vem de fábrica. Ela tem a capacidade, mas precisa ser ativada. E a sua vida inteira é assim. Por isso que a gente chama tanto de ativação. Eu me lembro, há cerca de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a dar os cursos de ativação, profética e apostólica. Eu tinha 2 escolas. Uma andando pelo Brasil, que era EPA, Escola de Ativação Profética e Apostólica, e uma outra escola chamada CAP, aqui dentro do Ágape, com a doutora Neuza, que era o curso de ativação profética. Por quê? Porque você já veio pronto de fábrica para poder ser ativado. Está comigo ainda, ou não? Então, nós precisamos começar a entender essa questão para poder entender coisas um pouco mais profundas. Vê comigo isso aqui. Um exemplo prático. Quando você fala, você tem um negócio aí chamado pregas ou cordas vocais. Elas vibram porque o ar passa por elas. Tá? Então, ao vibrar, o som é emitido. Mas o que está acontecendo com as suas pregas vocais? Elas estão vibrando. E essa vibração faz o som mudar e modular. Você vai mudando, porque você está mudando a intensidade da frequência que o ar está passando ali. É a mesma coisa para tocar o chofar. Você está soltando ar. Só que você está soltando ar num lugar que ele vai restringir o ar. Se você só fizer assim, não dá nada. Dá um som. Se fizer isso aqui, dá um tipo de som. Se você diminuir o tamanho da passagem do ar, quantos estão comigo? Eu estou falando coisas naturais para a gente chegar no espiritual, querido. Eu quero que todo mundo esteja junto, porque isso aqui é fundamento para a gente montar um exército. E quando falar do assunto, você tem que saber o que é, pelo menos da nossa língua. Não adianta a língua do Astolfo, então ande com o Astolfo. Mas se você entender o que é para a gente andar junto, e aqui tem generais para te orientar, você tem que entender a língua que o general fala. Senão, dá confusão. Acústica. Na acústica, isso aí chama ressonância. Quando uma frequência encontra outra frequência igual ou próxima, ela ativa uma resposta vibracional. Tem uma expressão em inglês que agora a galera fala, deu match. Já viu? Deu match? Ou seja, as vibrações, a energia, né? E está tudo certo, não está errado essas palavras. E aí entra o treinamento da profeta Priscila, que é de blindagem, para eu não ser afetado por uma frequência. Mas amanhã a gente fala disso. Hoje, a gente precisa se blindar de algumas coisas, mas a gente precisa entender primeiro o que é fé. Porque aqui vem uma explicação bem mais simples
para aumentar a sua fé e ajudar você a entender o que é fé. Romanos 10:17, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra aqui é a palavra rema, que é revelação, aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, totalmente diferente de logos, que é algo escrito. Então, a fé ela não vem porque você está lendo a Bíblia. A fé vem quando o que você leu é descortinado na sua frente. O véu é tirado de você. Porque uma coisa é ler sem entendimento, outra coisa é você ler com entendimento. O véu é tirado e fala, uau, agora eu entendi. Mas espera aí, para eu entender, o meu espírito começa a vibrar na frequência do Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Vem comigo para uma explicação simples. Fé é a consequência do alinhamento profético com o som da voz do Messias, o ungido. Você consegue ler isso comigo? 1, 2, 3. Fé é a consequência do alinhamento profético com o som da voz do Messias, Cristo, o ungido. Vamos ler agora com vontade? Vocês estão lendo sem vontade. O pessoal lá de cá está ouvindo mais alto eles lerem do que vocês. Vamos lá. Fé é a consequência do alinhamento profético com a voz do Messias, com o som da voz do Messias, Cristo ungido. Sai a ansiedade. Lancei para o Senhor. Ou seja, o que acontece? O apóstolo Paulo explica isso na mesma carta. Romanos capítulo 10, verso 17, fala que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. No Romanos 14 diz, aquele que tem dúvida é condenado se comer. Do que ele está falando de novo? Comida. Cara, por que Deus insiste da velha à nova aliança de falar em frequência e comida? Porque ele não está falando apenas de comida física, ele está falando do que se alimenta na alma. Aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Vamos ficar só com a última parte, para não alongar muito essa introdução. Pensa comigo, para você ser salvo, você precisa da revelação do Salvador, Yeshua. Sim ou não? E a revelação é porque o Cristo, o Messias, se manifestou para você como Salvador. Estou certo ou estou errado? Que a gente já entendeu que a fé vem por revelação do Messias. O Messias, o ungido, Cristo, ele pode ser Salvador, mas ele também quer ser Senhor, ele quer ser pastor, ele é leão, ele também é cordeiro, ele é Senhor dos exércitos, ele é príncipe da paz. Aí você vai olhando, que é isso? As múltiplas faces do meu Senhor. Quem já estuda comigo sabe disso. Face no hebraico não existe no singular, é só no plural. Por isso que quando Jesus fala da outra face, ele não está falando que na terceira tapa que o cara der, você pode pular no pescoço dele. Porque talvez o cara esteja dando tapa na sua terceira face. Se você tiver mais umas 5, o cara vai continuar dando. E você tem que continuar dando todas as faces. Gostei do silêncio da congregação, mas é isso. Porque a gente gosta de pôr um limite. Não, deu 2, na terceira eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Porque ninguém diz que é 2. Mas o entendimento hebraico leva você a entender que você tem que crucificar todas essas faces. Agora vem comigo. O Espírito Santo pegou o quê? As palavras que você ouviu, o pregador falou. Ou a música que você ouviu. Ou o texto bíblico que você leu. O testemunho que você ouviu. E convenceu você que você precisava se render a Jesus. Sim ou não? Então vamos lá. Eu ouvi uma voz natural, diga natural. Essa voz natural entrou no seu ouvido natural. Mas daí ela chegou na sua alma, central das decisões. Mas o Espírito Santo vem numa outra frequência
e fala com o seu espírito. E o seu espírito, vibrando na frequência do Espírito Santo, começa a descortinar para a sua alma que você precisa se render a Jesus para ser salvo. Porque a sua necessidade era de salvação. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu preciso ser salvo. Como que eu faço para ser salvo? A fé vem por ouvir. A salvação vem pela fé e é de graça. É dom de Deus. Então, estou pegando os 3 elementos do você. Diga, sou um espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Tudo isso aqui é básico, gente. Então, a voz, diga natural, falou nas suas orelhas e falou na sua mente. Coração, raciocínio. Tá? E coração aqui não é espírito, é coração, sentimentos. Por isso tem gente que chora, tem gente que ri. Cada um é de um jeito. O Espírito Santo reverbera no seu espírito e ele começa a explicar para a sua alma aquilo. E aí, sem você entender, mas você começa a ver o invisível. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que... é a convicção de fatos que você não vê. Você não viu com os olhos, não ouviu com a emoção, ou com o ouvidão, e nem sentiu com a emoção. Mas Deus revela pelo seu Espírito. Está comigo até aqui? Porque todas as coisas espirituais têm que ser entendidas desse jeito. Não basta você estar numa sala, ouvir, repetir, comprar o livro do AP, com todas as pautas e falar lá, balá, 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 balá. Não tem o mesmo sentido, você não está na mesma frequência do trono de Deus. Está comigo? Está mais fácil de entender? Ao ouvir a palavra, você recebeu uma frequência diretamente do trono de Deus, mas teve que fazer algo para ativar. Romanos 10:8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua? Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Então o teu coração foi cheio dessa fé, dessa palavra. Então você tem que pegar e responder. Peraí. Qual que era o ponto do nosso papo mesmo aqui? Nem todo som é ouvido, mas precisa ser respondido. Sim ou não? A frase é, lá no começo da aula, repete comigo, nem todo som é ouvido, mas ele precisa ter resposta. Porque a própria palavra diz isso, a minha palavra não volta vazia, cumpre e volta para mim. Tá? Quando você começa a entender isso, você fala, uau, que louco. Paulo, então, está explicando para os mesmos caras de Romanos. No mesmo capítulo, quando ele disse lá no verso 17 que a fé vem por ouvir, antes ele está dizendo o seguinte, a palavra está perto de ti. No verso 9, ele diz, se com a tua boca confessar, você já ouviu, diga, eu já recebi, da frequência. Agora eu vou devolver com a mesma frequência. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás? Antes mandava eu, agora quem manda é o Senhor. Mudou o governo da sua vida. Por quê? Veio e saiu. Ou seja, atos e palavras e decretos proféticos são simplesmente uma resposta de um comando celestial. Ato profético não é uma invenção de um doido que falou, não temos o que fazer, vamos marchar agora, dá 7 voltas. Não, agora em silêncio. Aí depois, não, o ato profético veio de uma frequência superior para destruir uma frequência inferior. Está mais fácil de entender agora, sim ou não? Para quem estava aqui semana passada? A gente está crescendo em conhecimento. Então vem cá. Romanos 10:10. Porque com o coração você crê para justiça. Onde que você se sente injustiçado? No coração. Então você crê aqui dentro. E com a boca você confessa a respeito da salvação. Confessar é homologar. Ficou claro agora? Dizer a mesma coisa que o outro. Concordar com. Consentir. Reverberar. Está fácil entender a Bíblia agora. O coração está aqui pulsando, está acreditando,
está depositando confiança na palavra que foi dita, porque o Espírito testificou com o Espírito, então está aqui. Então a sua boca homologa isso no natural. Veio do espiritual e você abre a boca e confessa. Isso não é só para salvação, diga, isso é para tudo. Agora, não é só isso, isso também é para quando eu venho aqui, ó, pim, selo no altar como oferta. Porque o Espírito fala comigo, a minha alma começa a entender, então eu vou lá e faço o que está escrito em Provérbios. Compra a verdade e não há vendas. No mundo espiritual você fala, cara, recebi esse emet. Verdade. Aleph, Men, Nun. A primeira letra, a do meio e a última. Lembra quem faz a aula de quinta-feira? A profeta Priscila falou sobre o et, que está lá no início de Gênesis. Primeira e última palavra. Primeira e última letra do Aleph Beit. Mas se você bota do meio, men no meio, você tem o emet. Quando você começa a ter isso, você começa a entender. Você tira aqui o emet, você vai ter o emuná. Você tira o emuná e mexe, vira o amen. Não amém. Amém. Aleph, men, nun. A força do DNA que está em sintonia com o DNA que está lá no trono, recebe sementes. O amém não é só uma palavrinha, mas é um código no mundo espiritual que primeiro precisa ser alinhado, o seu espírito, alma e corpo. O amém não é só amém, mas é uma manifestação de glória na terra. Você não pode dizer amém para qualquer coisa, porque o amém abre e fecha a porta. Quer entrar, falar, vamos embora. Quer fluir? Ah, você está querendo voz. Vicky, Vaporub. Vamos lá. Se eu entro em concordância com a palavra revelada, eu me posiciono e confesso, eu me alinho. As coisas começam a dar certo em partes. E eu começo a apanhar o que eu nunca apanhei. Porque você começa a se desalinhar com quem você estava alinhado. Você nem sabia. Olha para o seu vizinho e diga, andavas de braço dado com alguém e nem vias. Sabe qual é o nome desse ser? Pode ser incredulidade. Isso é uma entidade. Você estava andando com isso e aí agora você passa a andar com o seu amado. Então a incredulidade fica com ciúme de você e vai tentar lançar sobre sua mente dúvidas, argumentações, negociações. Mais ou menos, não precisa ser assim. 10% não é 10%, pode ser 8%. Black Friday, 7%, é o nome de Deus. É 10% sobre X ou sobre Y? Não, primícia era para quem plantava, eu não planto. Tá, alguma coisa. Ou você está alinhado com o mamon. Saudade da doutora Neuza, quando ela falava do mamon. Então aí, irmãos, mamon. Vamos renunciar ao mamon. Gente, é um Deus, é um marido que te escravizava. Diga, o dinheiro me serve. Eu não sirvo o dinheiro. Posso ouvir amém? Por que as pessoas têm dificuldade em crer em certas revelações? Eu já vou terminando essa primeira parte. Romanos 1,16. Romanos de novo. Cara, quer estudar fé e justificação? Os dois andam juntos. Estuda o livro de Romanos. Mergulha na carta de Romanos. Eu vou ver se eu acho, não sei se tem aqui. Pastor Roslane, será que a gente tem aquele livro comentado do mestre Cipriano sobre Romanos? Vermelhinho? Se tiver, eu vou ofertar para todo mundo estar aqui. Se não tiver, amém. Não sei se com vontade, o dia que relançar. É muito louco. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Espera aí, do que a gente está falando? A gente está aqui falando de alinhamento, de fé. Irmão, acho que travou aí.
Hã? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isso significa, então, volta lá, eu era perdido, sim ou não? Você também. A revelação da salvação veio através do Salvador, Yeshua, ungido Mashiach, Jesus, o Cristo, Yeshua HaMashiach. Eu recebi essa revelação porque eu ouvi a palavra, o Espírito Santo me convenceu, entrou no meu coração, eu fui justificado, então eu confessei com a minha boca, fui salvo. Foi homologado, porque eu falei, tá, até aqui tudo bem? Volta o texto para a gente entender, então. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, ele está começando do nível básico. O poder, ele veio pela pregação. A pregação trouxe para você revelação, porque o Messias se revelou a você como Salvador. Beleza, para todos. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela nas suas ofertas. A justiça de Deus não se revela nos seus atos proféticos. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas ela se manifesta nas suas ofertas. Ela se manifesta no teu corpo físico. Ela se manifesta em cura. Ela se manifesta em sinais. Gostei da cara dos cansados. Manifestação. Por quê? Ela vem de fé em fé, diga, de revelação em revelação. A pergunta é, por que tem gente que não acredita em certas coisas? Por quê? Porque não teve a revelação. Porque o justo vive pela fé. Mas o que é? Eu fui justificado porque a revelação veio e eu homologo confessando. A fé vem por ouvir, mas depois eu preciso confessar. Daí é homologado. A justiça aconteceu aqui. Não adianta eu ter justiça aqui se eu não homologar. Eu creio. Gente, em Cristo Jesus eu não tenho uma dívida. Em Cristo Jesus eu não tenho uma enfermidade. Em Cristo Jesus eu sou perfeito, porque eu já fui aperfeiçoado. Mas eu preciso homologar isso com atitudes e palavras. Como que eu faço isso na área financeira?